A Cultura informa. Opinião. Chegando nosso amigo, professor político, Rafier Delon. Rafier, boa tarde. Boa tarde, amigo Dido Montenegro, nossa querida e especial Carla Oliveira e também nosso André, que está em casa, mas está nos acompanhando também nessa tarde de segunda-feira. Muito boa tarde, Rafier. Pois é, Carla, hoje a gente vai tratar de alguns assuntos na esfera estadual, nacional e também local, mas eu não poderia começar diferente se não fosse atualizando aquilo que a gente já vem há algumas semanas comentando, que é em relação a um tema que foi de modo específico em Petrolina, no Sertão, mas que teve repercussão nacional. Eu venho falar da possibilidade da criação da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, relacionada ao caso Beatriz Mota, que foi barbaramente, cruelmente assassinada ainda lá atrás, em 2015, mas que até agora não existem respostas cabíveis, respostas claras em relação a tudo isso. No outro final de semana, a mãe, a genitora da criança, né, a Lucinha Mota, começou e colocou uma pressão considerável em algumas figuras parlamentares da Assembleia Legislativa de Pernambuco, de modo específico a parlamentar Dulce Amorim, que é e tem base eleitoral no município de Petrolina e também na região do Sertão, o que, consequentemente, veio a surtir o efeito necessário que o criador, o propositor da criação da CPI esperava, que era a possibilidade da 17ª assinatura, que dá início à solicitação do pedido junto à presidência da Alep para a criação da possível CPI. Inclusive, teria também uma audiência pública marcada para a próxima quinta-feira, e a citada deputada recuou da audiência pública, levando em conta que a CPI teria uma dimensão maior. Então, pelas contas, hoje já existem as 17 assinaturas para a criação da CPI, o que vai dar um conforto, entre aspas, mais interessante à família desse crime brutal que aconteceu e que, consequentemente, vai se colocar de modo mais detalhado, de modo mais específico, tudo aquilo que aconteceu em um colégio privado da capital do sertão pernambucano. E outra observação que eu não irei cansar e muito menos me furtar de comentar é que até então, aos 7 dias do segundo mês do ano 2022, às 13 horas e 19 minutos, não tivemos nenhuma assinatura de nenhum deputado com base eleitoral no município de Caruaru. A gente solicita, a gente pede, a gente aguarda, a gente espera que exista o mínimo de empatia dessas pessoas que foram votadas e votados em Caruaru para com a situação de uma mãe tão desesperada, né, e com a razão notória da barbaridade da situação, para, obviamente, ter sua situação decifrada, se assim podemos dizer. Ainda falando do aspecto estadual, mas aí, Dido e Carla, trazendo para a temática político-partidária, a gente começa a semana também com inúmeras interrogações e também espera de aguardos no que diz respeito, primeiro, à confirmação do pré-candidato da chapa governista, que já está muito claro a figura do deputado federal Danilo Cabral, esse é um ponto, mas, em contrapartida também, a gente observa que as articulações em relação ao complemento da chapa estão a todo vapor. Quando eu falo complemento de chapa, eu falo em relação à situação da escolha do possível candidato ao Senado e também do possível candidato a vice-governador ou vice-governadora. Eu comentava semana passada, Carla e Dido, que esse período pré-convenção é um período que se simula que é idêntico a um campeonato. Em um momento um time está na frente, em outra rodada o time está atrás e por aí vai. Na política também funciona dessa forma. Hoje existe, diferente da semana passada já, uma tendência mais considerável da indicação do PT para o Senado Federal na chapa governista da Frente Popular, que aí seria uma indicação do principal líder do partido em Pernambuco, o senador Humberto Costa, com a figura do deputado federal Carlos Veras. Em contrapartida também existe a expectativa hoje, aí a gente fala também do campo oposicionista, da confirmação que já existe nos bastidores, mas será explícita hoje, do partido Podemos, que em Pernambuco é liderado pelo deputado federal Ricardo Teobaldo, para a pré-candidatura do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que hoje está no Democratas, mas estará no futuro no União Brasil, que será essa fusão do PSL com
por Democratas. Nesse contexto também, outro ponto que a gente não pode deixar de citar é a situação das federações, de André e Carla, que isso vem direcionar tudo aquilo que está sendo articulado, negociado, discutido em relação às questões políticos partidárias. Tudo que acontecer a nível federal, obviamente, vai ter reflexo nos estados. E qual é a discussão agora? A discussão é que as federações, que até então devem ser formalizadas até o dia 2 de abril, ou seja, 6 meses antes do pleito eleitoral, possa ser que se estenda até o período das convenções partidárias aí no início do mês de agosto. Isso é uma solicitação de alguns partidos políticos junto ao Superior Tribunal Federal e, de acordo com algumas escutas e ouvidas, alguns ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, já consideram que essa possibilidade de adiar esse prazo da criação das federações para o mês de agosto seja validado. É um julgamento que começou na última quinta-feira, dia 3, e que teremos novidades na próxima quinta-feira também sobre essa possibilidade ou não. Com isso, vai ter um tempo maior no que diz respeito às federações. É importante, Didi Carla, a gente não confundir as coisas. Uma coisa é o prazo até o dia 2 de abril de filiação partidária, de troca de partidos agora na janela eleitoral, que é o mês de março, de renúncias de possíveis candidatos ao governo do Estado, que permanece dia 2 de abril, a possibilidade de mudança se diz a situação da criação das federações, que, trocando em miúdos, são as famosas coligações disfarçadas, que vêm para salvar o mandato de muita gente. Nesse aspecto também existe a possibilidade enorme no que diz respeito a uma possível federação do MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, né, antigo PMDB, com a União Brasil, que também entrará em pauta no Tribunal Superior Eleitoral amanhã, terça-feira, a criação do partido. Até então não existe de modo legal, de modo formal, mas a expectativa é que amanhã, na sessão do TSE de amanhã, seja colocada em pauta e aprovada a criação do novo partido. Se porventura vigar essa possibilidade de federação do MDB com a União Brasil, muda o jogo nacional, levando em conta que o MDB tem a figura hoje da senadora Simone Tebet como possível presidenciável, e a União Brasil figura na condição do atual presidente nacional do PSL, que é pernambucano também, deputado federal Luciano Bivar, de possivelmente compor essa chapa com a Simone Tebet. Então é uma semana que tem muita coisa para acontecer e não tenho dúvida que daqui para sexta, e no nosso próximo comentário, teremos essas novidades, pelo menos concretizadas, pelo menos nesse primeiro passo. E para finalizar esse comentário inicial, Dido, eu também não poderia deixar de citar um assunto local, um assunto que tem sido também mesa e debate de diálogo em vários lugares da cidade, que é em relação à ineficiência dos centros de testagem da Prefeitura de Caruaru em relação à situação da Covid-19, com a nova variante, com a nova cepa. Nós, a partir do momento que recebemos o convite, mais uma vez, de comentar hoje a situação política, a situação social, a situação de gestão pública aqui na Rádio Cultura, inúmeras pessoas do bairro do Vassoural, do bairro do Salgado, da Boa Vista 1 e da Boa Vista 2, com a mesma situação. Chega no ambiente uma demora enorme, um procedimento totalmente manual, que atrasa e muito a demanda no que diz respeito à espera para essa possível testagem e que, consequentemente, se torna ali as pessoas, os usuários, né, de modo vulnerável para a situação viral e para a situação também de outras doenças que a gente observa que com contato tem uma perspectiva alta de avanço. Então fica também a nossa solicitação junto à Secretaria de Saúde do Poder Executivo Municipal que dê conta no que diz respeito a otimizar, a potencializar, a inovar e dinamizar os atendimentos em relação aos centros de testagem da Prefeitura. Ora, não adianta eu querer colocar minha pré-candidatura ao governo do Estado se eu não consigo tomar conta do meu quintal, se eu não consigo me responsabilizar a situações rotineiras, periódicas, de combate a uma situação de um vírus mundial e que não consegue se ter a mínima competência gerencial de conseguir dar conta disso em nível interno. A gestão pública é uma coisa muito séria e, obviamente, para a gente tentar externalizar e transformar isso
em um aspecto estadual, a gente tem que ter, no mínimo, a capacidade de saber vender o que está sendo feito no município. E, consequentemente, se não está dando conta dos serviços essenciais do município de Caruaru, porventura e, obviamente, terá dificuldades enormes em tomar conta de um estado do tamanho de Pernambuco. Por hoje é isso. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, 1h27. 1h27. Nosso ouvinte pode interagir conosco, mandando aquela perguntinha rápida, assinada, para que o nosso Rafiê traga pra gente aqui as respostas. Mandar já um abraço para o Júnior Lira, acompanhando a gente no canal do YouTube da Rádio Cultura. Também tem o Cleiton, que está acompanhando a gente por aqui. Muito obrigado pela audiência. O pessoal bom e amigo também conectado na nossa página do Facebook. Também tem o pessoal, não é, Carla, que está acompanhando a gente aí, mandando mensagem já no nosso WhatsApp. Tem sim, Dido. Inclusive, Daniel Santos está na escuta. Muito obrigada pela audiência. Arnaldo Silva, do Vassoural. Paulo Sérgio Silva, também sintonizado aqui na Cultura. Abraço a todos. Fiquem à vontade para mandar a sua pergunta. Rafa, a gente tem, nessa semana, final de semana, a gente viu nos blogs, também nas rádios, e aqui na Rádio Cultura, primeiramente, o presidente estadual do PT, o Doriel Barros, falou justamente dessa questão de não abrir mão da candidatura, da vaga para o Senado, a segunda vaga. Estou até fazendo uso das palavras dele, abrindo aspas, e vou fechar aspas no caso, e aí citando inclusive como os nomes mais cotados, Carlos Veras e Marília Arraes. Quando ele diz que não abre mão para essa segunda vaga, isso acaba provocando um pouquinho ali Paulo Câmara, que poderia ser, de repente, aí o candidato a Senado? Não tenha dúvida, Dido. O primeiro ponto é que essa situação da possibilidade de Paulo ser candidato ao Senado está descartado já, né? Isso aí está muito claro, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o PT, em Pernambuco, ele tem uma liderança muito forte, que é do atual senador Humberto Costa. Então, ele monopoliza de uma forma que não dá espaço para ninguém. Você tem a figura de Marília Arraes, que é uma figura que tem um potencial eleitoral alto, considerável também, foi comprovado isso na eleição para a Prefeitura do Recife, mas dentro desse contexto a gente observa que existe um receio enorme do grupo liderado por Humberto de perder o comando do partido em Pernambuco. Então, por isso, o que é que acontece na consequência? Não existe espaço para uma possibilidade de uma candidatura de Marília majoritária junto à Frente Popular. E somado a isso também existe a grande dificuldade que foi a eleição municipal da capital pernambucana do ano retrasado. Vocês recordam muito bem, que acompanharam, que foi do pescoço para baixo canela, né, como o ditado popular diz. Então não existe clima nenhum em relação a isso. Agora, o que é importante do ouvinte da Rádio Cultura, que é um ouvinte que gosta muito de articulação política, observar, é que essa orquestra todinha do atual senador do PT de Pernambuco, ela é muito direcionada. Ele tem um comando do PT estadual, com a figura do deputado estadual Doriel, como você acabou de falar, e eles têm como capacidade maior essa indicação do Carlos Veras para o Senado e, consequentemente, o Doriel seria o candidato a federal do grupo de Humberto. Então, veja como é uma relação de efeito dominó. Em comparação a isso também, aí já olhando para o futuro, a gente tem que observar quais são os cenários e os jogos que eles fazem, é que o atual senador do PT já tem como certo a probabilidade da eleição e vitória do ex-presidente Lula. Então, com isso, ele já sonha, acordado e dormindo também, com a possibilidade da presidência do Senado na eleição do ano que vem. Então, se você observar, é um jogo de cartas marcadas, onde, obviamente, o senador ele só está olhando para o próprio umbigo, para o seu próprio futuro político. E tudo isso vai se confirmar ao decorrer da semana. O PT faz o posicionamento assertivo no que diz respeito a solicitar a vaga do Senado, levando em conta que quem parte na frente, obviamente, tem uma possibilidade real. A gente sabe que existem outros possíveis concorrentes nessa vaga, levando em conta a figura dos deputados federais que presidem seus partidos em Pernambuco, né? O PP com Eduardo da Fonte, o Republicanos com Silvio Costa Filho e o PSD com André de Paula. Então, todo esse contexto
ele vai se desdobrar depois da divulgação oficial do pré-candidato do PSB, que será o deputado federal que já citei aqui no primeiro comentário, e que, consequentemente, a gente vai, a partir daí, ter um reflexo mais claro de tudo como vai ficar na chapa da Frente Popular. Rafiê, tem mensagem aqui de José Carlos Eugênio. Boa tarde, queria fazer uma pergunta diferente. Escuto os comentários de vocês, concordo com a maioria, mas queria saber uma coisa boa do governo federal, estadual e municipal. José Carlos Eugênio. Boa pergunta, José Carlos, né, Carla? Eu acredito que fica muito a critério do ouvinte. Meu papel aqui é mais fazer uma análise geral de todos os contextos, inclusive sobre o governo federal. É importante ressaltar que amanhã o presidente da República, Jair Bolsonaro, estará em solo pernambucano, o que nesse paralelo também é outra expectativa, Dido e Carla, no que diz respeito à presença ou não do atual prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Ondes Ferreira, que é do PL, que é do mesmo partido do atual presidente da República, e que a presença dele nesse evento, o evento vale salientar que é direcionado à situação da transposição do Rio São Francisco, né, que se arrasta, poucas pessoas sabem, desde Dom Pedro II, a visita de modo específico à estação de bombeamento 3, né, a EBI 3, e nesse aspecto, do aspecto político, a gente acredita que a presença do prefeito vai direcionar um sentido, e a ausência dele também outro sentido. Mas a gente sabe que, de modo específico, José Eugênio, todo governo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. No aspecto federal, a gente pode citar essa situação aí da transposição, que goste ou não, seja favorável ou não, é um ponto positivo, principalmente para nós pernambucanos. No aspecto estadual, eu não posso deixar de citar mais uma vez a dificuldade da PS 145, viu, Carla? Tive esse final de semana indo sentido Brejo da Amada de Deus, eu fico a me perguntar como é que existem ainda políticos que têm coragem de pedir um voto no mandato que faça política naquela região ali. Do Itaúna, de Riacho Doce, de Dois Riachos. A gente espera que tenha um mínimo de sensibilidade também em relação a isso. E no governo municipal, a gente sabe que existem sim os pontos que a gente pode levar no aspecto positivo e os questionamentos com conteúdo fundamentados e que venha colaborar com a oposição, obviamente ele tem que ser feito. Rafi, rapidinho, rasteire no canto, como fala o Paulo Sobral e às vezes o César Lucena. Armando Monteiro sendo candidato ao Senado, é um nome muito forte e com chances de vitória? O que acontece é o seguinte, Dido. Primeiro a gente tem que observar qual é o quadro do PSDB em Pernambuco, no que diz respeito a possíveis nomes majoritários. Outra informação importante é que hoje pela manhã o PSDB Nacional se reuniu e definiu pela recondução dos seus dirigentes, né, por mais um ano, ou seja, o atual presidente nacional, que inclusive é de Pernambuco também, Bruno Araújo, permanecerá como presidente do partido por mais um ano. E os estaduais também. Por que é importante ressaltar isso? Porque se tivesse uma modificação na esfera federal do partido, isso que iria ter um desarranjo enorme na possibilidade da pré-candidatura do atual governador de São Paulo, João Dória, para a situação da sua candidatura à presidência da República, levando em conta que ele já convidou o Bruno Araújo para ser o seu coordenador nacional da campanha. Esse é um ponto. O segundo ponto é que existe a expectativa da atual prefeita do município em ter a sua colocação de candidatura oficializada, que é difícil na minha concepção devido à não capacidade de montagem de chapa proporcional, à falta de estrutura de ter um nome nacional que defenda Pernambuco, né? João Dória é um peso pesado para carregar, mas tirando a atual prefeita, o único nome que tem o PSDB com envergadura estadual é o do ex-senador Armando Monteiro. Resta saber se ele vai querer entrar em mais uma aventura e ficar aí mais 4 anos na geladeira sem mandato eletivo. Pois é. Rafi, muito obrigado pela participação de hoje e até o próximo comentário. Eu que agradeço, um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura, a você, a nossa amiga Carla Oliveira, ao André Santiago, ao nosso amigo Ivanildo Júnior, a todos que fazem a barraca de Dona Helena, meu amigo Henrique, lá do lado da Casa de Saúde. Um abraço e uma boa tarde a todos. Um abraço, Rafiel. Boa tarde para você também.